Bom dia! Na aula de hoje falaremos sobre Averroes e Avicena, grandes influenciadores da filosofia tomista. Averroes, um filósofo árabe, ele foi considerado o comentador das obras, o grande comentador das obras de Aristóteles. Ele também foi juiz e foi médico, considerado um grande filósofo árabe que vai influenciar posteriormente o pensamento de Tomás de Aquino. Okay? Averroes divide a inteligência. Averroes, como é um filósofo não tão falado no nosso dia a dia, mas ele vai dividir a inteligência, o entendimento humano, em duas partes: o intelecto potencial e o intelecto possível, ou intelecto ativo. Intelecto potencial e intelecto ativo. Com relação ao intelecto potencial, é a inteligência de cada ser humano, de cada indivíduo, ele é potencial, porque pode ou não se desenvolver. Da mesma forma que podemos ou não ver as cores dos objetos, dependendo se temos ou não a luz. O intelecto potencial, o que significa? O nome já diz, é a possibilidade que nós temos ou não de desenvolvê-lo. É a capacidade que nós temos ou não de desenvolver a sua capacidade de compreender as coisas. A luz que vai possibilitar o intelecto potencial desenvolver suas capacidades é o intelecto possível, que é uma emanação divina, e nele se ligam todos os outros intelectos. Então, na verdade, o intelecto potencial, ele está em potência, ele pode ser desenvolvido, ou seja, ele pode vir a compreender as coisas, mas para que ele venha a compreender as coisas, é necessário o intelecto ativo, que é nada mais, nada menos do que uma luz que emana de Deus. É a luz que ilumina o intelecto potencial, dando a ele a possibilidade de que ele possa vir a conhecer as coisas, possa vir a conhecer as realidades. Os conhecimentos produzidos por todas as inteligências humanas, por todos os intelectos potenciais, ficam acumulados no intelecto possível. A inteligência humana individual é uma fantasia, uma imaginação que é retirada do intelecto possível. A alma reflete em partes e de forma deturpada a inteligência suprema do intelecto possível. Intelecto possível, intelecto ativo, intelecto divino. Então todos os nossos conhecimentos se acumulam lá. E nós apenas refletimos parte desse conhecimento de maneira deturpada, de maneira não absoluta. O intelecto ativo é como o sol, que através dos seus raios ilumina o intelecto humano, possibilitando ele ver as coisas. Então, o intelecto possível, que é o conhecimento absoluto, conhecimento verdadeiro, ele ilumina o intelecto possível, ilumina o intelecto humano, e a partir daí nós podemos compreender as realidades, podemos compreender as coisas, não na sua forma absoluta, não na sua forma concreta, mas de uma maneira, vamos dizer, deturpada, de uma maneira potencial, de uma maneira não absoluta, não total, porque a totalidade do conhecimento está lá no intelecto ativo, ok? Conhecimento, então, para Averroes é eterno. O conhecimento é eterno e não pode perder os seus componentes essenciais. A ciência é como o sol que ilumina todos os outros conhecimentos. O indivíduo, com suas criações, conhecimentos e filosofias, pode morrer, mas a ciência em si não morre, porque é universal, está conectada com todos os seres humanos. O conhecimento absoluto, a ciência, está lá no intelecto ativo, no intelecto divino. Este não morre, este é eterno. E ele está presente no intelecto humano, de cada ser humano. Portanto, eu posso vir a morrer, mas o conhecimento vai continuar, porque o conhecimento está presente
no intelecto das outras pessoas. Então, para não ficar tão difícil, o intelecto, né, potencial é o intelecto de cada ser humano, que é iluminado pelo intelecto ativo. Este intelecto ativo é o conhecimento absoluto e verdadeiro, eterno, que jamais vai deixar de existir. E este conhecimento ativo, ele está presente no intelecto potencial, ele ilumina o intelecto potencial de cada ser humano. Portanto, quando um ser humano morre, morre o ser humano, mas o conhecimento ele continua, porque ele está presente nos outros seres humanos, porque o conhecimento absoluto ele é eterno, ele é um conhecimento divino, é um conhecimento que está lá no intelecto ativo, intelecto esse que nos ilumina e possibilita que nós possamos conhecer as realidades. Beleza, vamos lá para Avicena. Foi um polímata persa, escreveu tratados sobre variado conjunto de assuntos, escreveu 150 tratados sobre filosofia e 40 tratados sobre medicina, das obras que nos chegaram, das obras que chegaram até nós. Filosofia de Avicena, uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com a religiosidade e a cultura muçulmana. Como tal, ele é considerado ali o primeiro grande filósofo islâmico. Como tal, ele é considerado o primeiro grande filósofo do islamismo. Ele vai integrar tanto as tradições aristotélicas quanto as tradições neoplatônicas. Qual é o objetivo da filosofia segundo Avicena? A filosofia ela busca esclarecer e demonstrar através da razão as verdades que são reveladas por Deus. Cabe aos filósofos, cabe aos pensadores, cabe aos cientistas fazerem considerações e elucidações sobre as partes obscuras e ocultas das doutrinas divinas reveladas. Então todo o conhecimento é revelado por Deus. E cabe aos seres humanos, aos filósofos, aos pensadores, esclarecer, explicar, tornar acessível, demonstrar através da razão quais são essas verdades divinas, quais são essas verdades reveladas por Deus. Ou seja, cabe à razão humana explicar essas verdades que são reveladas por Deus. Esse é o objetivo da filosofia. Para Avicena, o ser humano é um animal munido de razão que pode conhecer através da alma racional as formas inteligíveis, ou seja, aquilo que é possível conhecer. Essas formas inteligíveis são constroem a alma racional de 3 formas. Então, primeiramente, como que a alma racional vai compreender as realidades que podem ser conhecidas? Primeiro, através da emanação de um prolongamento da substância e natureza divina, através da qual o homem pode conhecer os primeiros princípios, ou seja, através dessa emanação, dessa luz de Deus, essa luz de Deus que ilumina, que emana as verdades, e aí, num primeiro momento, o ser humano, através da sua racionalidade, ele pode conhecer as primeiras verdades reveladas por Deus. Depois, através do raciocínio e da demonstração, através do raciocínio e através da experiência, é possível conhecer as coisas inteligíveis do mundo. E para conhecer as coisas inteligíveis do mundo, utiliza-se a lógica. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer as coisas através da emanação, Deus que emana as suas verdades, através do qual o homem pode conhecer os primeiros princípios, as primeiras verdades. Depois, através do raciocínio e da demonstração, se pode conhecer as coisas inteligíveis através da lógica, através da matemática, através das ciências. E, num terceiro momento, através dos sentidos, nós podemos conhecer as coisas. Então, nós conhecemos as coisas, segundo Avicena, através dessa iluminação, dessa emanação de Deus, depois através da razão e da lógica, e depois através dos sentidos, através da experiência. Ok? Então, essas são as
teorias desenvolvidas tanto por Avicena quanto Averroes com relação ao conhecimento. Deixando bem claro, percebam, o conhecimento e a verdade sempre vai estar em Deus. E esta verdade será emanada por Deus. Esta verdade será, de alguma forma vai iluminar a razão humana. Essas verdades absolutas, essas verdades divinas, elas sempre chegam ao ser humano como uma luz que ilumina a nossa razão, que ilumina o nosso intelecto e que nos permite conhecer as verdades inteligíveis, as verdades possíveis de serem conhecidas. E percebam também que eles não descartam os sentidos. Os sentidos também possibilitam o conhecimento das coisas, das coisas que possam vir a ser conhecidas. Mas o conhecimento absoluto, o conhecimento verdadeiro, supremo, esse sim encontra-se em Deus, e é Deus que dá a possibilidade do homem conhecê-lo, não na sua totalidade, mas como uma emanação, como uma luz que ilumina a mente humana. E Avicena deixa muito claro que a filosofia exatamente tem essa função, esclarecer, explicar quais são as verdades reveladas por Deus. Ok? Fiquem bem e nos veremos numa próxima aula.